Amém. Obrigado, pastor. Paz, bom dia, tudo bem? Quero agradecer a oportunidade. É uma honra estar ministrando aqui Obrigado, louvor. Ministrando aqui na igreja que eu faço parte. É uma honra. E eu quero falar de um assunto. Quando o pastor Norberto falou comigo sobre a palavra de hoje, o Espírito Santo já tratou comigo um assunto específico, sabe? E durante o tempo que ele falou comigo e hoje, o Espírito vem tratado sobre várias coisas, sabe? Então eu sei que será o mover do Espírito hoje pelo ensino da palavra, amém? Enquanto eu estava meditando sobre o que eu ia ministrar, o Senhor perguntou para mim: eu estou satisfeito com a minha vida financeira? Eu sou satisfeito com o que eu tenho, aonde eu tenho alcançado, o que eu tenho alcançado já com a minha vida financeira? Sabe, eu não estou satisfeito. Sou muito grato a Deus por tudo que tenho, por tudo que possuo, mas eu não estou satisfeito, sabe? Eu não sei se Ele também está satisfeito onde eu cheguei. Eu acho que Ele queria que eu tivesse avançado mais, que eu já tivesse chegado a outros lugares. Mas porque eu não cumpri algumas coisas, eu não dei lugar ao Espírito, eu posso não ter desenvolvido como eu deveria. Sabe, essa ministração que eu quero trazer hoje é sobre isso, sobre a gente atentar o que a palavra fala e a gente entender que temos que seguir isso para o Senhor se manifestar. O Deus quer se manifestar em todas as áreas da nossa vida. Sabe, se eu nasci de novo e eu sei que eu sou curado, eu tenho que manifestar que eu sou curado. Se eu sou mais que vencedor, eu tenho que manifestar que eu sou mais que vencedor na minha vida. Se eu não estou manifestando isso, é porque existem coisas que eu preciso cumprir. Amém? E eu quero que a gente abra lá em Mateus 25, do 14 ao 28. Amém? A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. Ora, essa passagem fala de uma pessoa que tinha uma terra. Ele tinha os seus funcionários e ele entregou a eles essa terra para ser cuidada por eles. E um deu 5 talentos, e outro deu 2, e outro deu 1, de acordo com a capacidade de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que eu quero tratar é sobre esse servo que enterrou o dinheiro, sabe? Ele foi um servo mau. A palavra mais para frente vai falar sobre isso. E, às vezes, o que o Senhor tem tratado no nosso coração quando ele chega e ele tem direcionado a gente na hora de ofertar. O dízimo, a gente sabe qual a quantidade do dízimo. São 10% do nosso ganho. Mas o segundo propósito do nosso coração, como está sendo? Eu estou sendo fiel com isso que está sendo proposto no meu coração? Se eu não estou sendo fiel nisso, é porque eu não vou alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. Se Ele tem um valor que é destinado a mim a ofertar, a dar, é isso que eu tenho que fazer. Porque para Ele se manifestar é do tamanho daquilo que tem proposto no meu coração. Se eu tenho dado uma parte daquilo, Ele só tem se manifestado numa parte. Sabe, eu quero trazer um exemplo sobre a plantação. A semente, o semeador, ele não fica com vergonha de dizer que ele semeou 10 hectares de milho. Ele não fica com vergonha de dizer isso. Semei 10 hectares de milho e vou colher esses 10 hectares. Ele não fica com vergonha disso. Então, porque quando a gente oferta um valor, a gente fica com vergonha desse valor. A gente fica com vergonha de chegar diante do Senhor e saber que aquilo foi uma semente. A palavra fala que o Senhor não mente. E tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Sabe, tudo aquilo que a gente tem plantado, a gente vai colher. Se a gente tem plantado pouco a gente vai colher. Amém? Esses dias atrás, voltando de viagem, eu falei com um amigo meu lá de Sinop, de escola. Fazia muito tempo que eu não falava com ele. E eu perguntei para ele como que estava a plantação dele. E ele comentou que
houve um custo um pouco alto esse ano, mas que ele tinha gastado 38 sacos de soja por hectare. Isso equivale a R$ 2.500. E ele não tinha ficado com vergonha em me dizer que ele tinha gasto R$ 2.500. E ele planta mais ou menos 1.500 hectares. Isso que dá mais ou menos, em média, 3 milhões e 750, mais ou menos. Ele não ficou envergonhado em dizer para mim que ele semeou isso, que ele gastou isso na terra dele, que não foi um gasto. Ele plantou e ele vai colher agora. Sabe, ele tem confiança nisso, ele não está com medo, ele não deita com medo na casa dele. Ah, eu gastei tudo isso e agora, como vai ser? Ele não fica com medo, ele sabe que ele plantou, ele vai colher. Ele tem confiança em colocar diante daquilo que ele plantou e colher. E muito mais a gente que chega aqui no gasofilaço ou em algum irmão, em algum lugar, a gente tem plantado aquilo a gente vai colher. Sabe, mas a gente tem sido remisso. Eu vejo que eu preciso ofertar mais. Eu preciso atentar mais àquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque se eu não fizer aquilo, eu não vou alcançar. Sabe, se meu amigo plantar 250 hectares, ele não vai colher os 1.500. Mas o proposto para ele é os 1.500. O custo dele é de 1.500. Mas se ele falar, não, não vou plantar os 1.500, vou plantar só 250. Ele não vai conseguir colher os 1.500. Infelizmente, ele não vai. Mas porque Deus não abençoou ele, porque a lei da semeadura não funcionou para ele, não. Porque ele não plantou. A partir do momento que ele não planta, aquilo não vai acontecer. Sabe, eu meditei ontem sobre isso e eu pensei eu li num livro sobre pessoas que deixam de semear. Sabe, às vezes deixamos de semear por algum motivo. Ah, eu vou começar a investir em alguma coisa, vou colocar meu dinheiro a juros no banco, vou fazer um investimento ali, e deixo de semear por causa disso. Sabe, até o primeiro momento, pode ser que aquela colheita que tivemos da nossa plantação anterior, a gente chega a colher ela. Mas se a gente não cuidar disso, a gente não vai colher ela mais para frente, porque a gente parou de plantar. A gente vai ter aquele desenvolvimento daquele dinheiro do banco, mas a nossa plantação, da nossa área, que é a nossa vida, a gente não vai colher. A gente vai estar colocando no banco, sabe? E lá em Malaquias, no texto de Malaquias 3, no versículo 8, vamos abrir lá? É o último livro do Velho Testamento. Malaquias 3. No versículo 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão roubando a Deus. Mas vocês estão roubando a Deus e ainda perguntam, em que te roubamos? No dízimo das ofertas. Não vou passar mais para frente, mas eu quero me atentar aqui. Aqui ele está falando sobre os sacerdotes da antiga aliança. Sabe, quando eu estava lendo esse texto, Deus me lembrou que somos sacerdotes. Sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu acho que hoje eu tenho que desenvolver uma parte importante no ministério. Eu nasci de novo, eu fui levantado por Deus para desenvolver um papel. Mas se eu não cumprir aquilo que Deus tem para mim, eu não vou manifestar aquilo que Ele tem para mim. Infelizmente, eu posso ser abençoado com todas as sortes de bênção, eu sou mais que vencedor, mas eu não estou manifestando isso. Se eu não estou manifestando isso, não é porque Deus não quer manifestar isso na minha vida. É porque existe uma parte que precisa ser feita por mim. Eu preciso me levantar fiel numa parte e cumprir essa parte. Sabe, tantas pessoas precisam ser alcançadas. A igreja precisa se desenvolver. E ela não vai se desenvolver com os anjos vindo aqui e transformando a igreja. É com a palavra e a gente sendo fiel, colocando ela em prática. A partir desse momento que a gente coloca a palavra em prática, as coisas vão acontecer. As coisas não vão acontecer porque a palavra diz, ela está ali, está parada, não vai acontecer. Precisamos colocar ela em ação, movimentá-la. E a partir disso, as coisas vão começar a acontecer na nossa vida. Amém? E eu pensando sobre isso, né? Meu amigo vai ter uma colheita abundante. E a gente, como está a nossa plantação? Como está a nossa área? Estamos plantando aquilo que é o necessário para ela, para a gente colher o que a gente tem para colher dentro daquela área? Estamos sendo fiel nisso? Sabe, eu quero trazer isso para a minha vida. Essa ministração não é só para vocês, é para mim também. Eu quero desenvolver, quero crescer a cada dia naquilo que o Senhor tem proposto para mim, para a minha família. Sabe, eu quero viver uma vida de prosperidade. É tão ruim a gente olhar para o mundo e ver pessoas ímpias
tendo uma vida próspera, uma vida vencedora, porque ela cumpre princípios. E a gente, dentro da igreja, às vezes não estamos naquela totalidade, porque não estamos cumprindo princípios. Amém? Quero que a gente abra lá em 2 Coríntios 9, 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Sabe, o segundo está proposto no coração. Deus não vai poder se manifestar onde não tem semente, aonde a gente não está sendo fiel. Sabe, eu quero manifestar tudo aquilo que o Senhor tem na minha vida, mas eu preciso estar seguindo a palavra. Se a palavra fala que eu sou salvo, que eu sou curado, eu tenho que estar caminhando naquilo que a palavra diz. Se eu não estou manifestando ainda o que ele está falando, eu preciso estar em linha com a palavra. Sabe, Deus fala que o que semeia pouco colherá. O que semeia com fartura, colherá com fartura. Deus não está fazendo isso porque ele é mau, porque ele quer. Ele precisa de uma legalidade, ele cumpre princípios. Ele não vai mudar as coisas como ela funciona, a lei do universo, porque a gente plantou pouco. Às vezes ele faz um milagre por causa da necessidade, porque somos filhos, mas isso não é o comum, esse não é o normal. Deus quer se manifestar conforme a palavra fala. Ele quer que você siga totalmente a linha para as coisas acontecerem. Sabe, essa semana eu estava ministrando e estava falando sobre os judeus. Os judeus são um povo muito abençoado. Eles vivem uma vida de prosperidade, eles são o povo titulado o povo mais rico da terra. Mas sabe, se comparar os judeus e os filhos de Deus, que a gente faz parte do mesmo entendimento, do mesmo Deus, nessa linha quem está mais para frente é a gente. Quem é mais abençoado, se é os judeus ou os filhos, é os filhos. Mas quem está desfrutando mais hoje, naturalmente, é os judeus, infelizmente. Por quê? Porque eles conhecem a palavra, porque eles aplicam a palavra desde pequeno, porque eles estão colocando no filho dele desde pequeno, falando que ele é abençoado, que o Senhor é com ele, que tudo que ele fará dará certo. O que a gente está dizendo para nossos filhos? O que a gente está pensando sobre nós mesmos? Sobre aquilo que vamos fazer? Aquilo que a gente pensa que o Senhor vai fazer, Ele vai fazer. A gente crê naquilo. Se a gente não está pensando o que a palavra diz, o Senhor não pode se manifestar. A gente precisa colocar esse entendimento para dentro e começar a desenvolvê-lo. O Senhor necessita que tenhamos esse cuidado. Sabe, Ele está às portas, Ele está voltando. Quanto mais a igreja acordar para o papel dela, mais rápido as coisas serão resolvidas. O que precisa ser feito. Pessoas padecem por causa da gente, não porque Deus quer. Não é a vontade de Deus que as pessoas padeçam, que as pessoas tenham dificuldades ou falta. A igreja tem que cumprir esse papel na sociedade. Mas se a igreja hoje não está na totalidade dela, se eu não estou abundante como eu deveria, eu não vou poder transbordar e alcançar. Sabe, quando a palavra diz que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, foi para que tenhamos abundância. Lá em João 10:10 fala sobre o diabo e sobre Jesus. Jesus veio para que a gente tivesse abundância. Eu estou tendo abundância na minha parte financeira, na minha área da família, na minha área de saúde. Abundância é aquilo que eu tenho, está mais que suprido e sobrar e alcançar outras pessoas. Sobrar, essa abundância não é só para a gente, não é só para mim ter uma vida legal, boa e pronto. Não, é para alcançar outras pessoas. Essa abundância não é só para ter uma vida boa. Temos que entender isso. O Senhor quer que desenvolvemos essa vida, que tenhamos essa vida boa, suprida, abundante, para a gente alcançar o irmão. Sabe, às vezes temos esse pensamento do mundo. Eu me coloco hoje tentando mudar o que eu aprendi em 21 anos. Que a prosperidade da Bíblia não é a prosperidade do mundo. A prosperidade de Deus não é aquela que eu aprendi no mundo nos meus 21 anos. É uma prosperidade totalmente diferente. A prosperidade de Deus, não importa onde você está, no deserto ou onde você está. Se você está sendo fiel, fazendo a sua parte, você vai ser próspero. Já no mundo não, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, e aí talvez você vai ser abençoado, vai ter sorte.
Mas com Deus é diferente. Estando debaixo da palavra dele, da vontade dele, as coisas vão acontecer. Sabe, eu quero desfrutar disso. Eu quero estar onde eu estiver, onde Deus mandar que eu esteja. Eu quero ser próspero. Eu quero obedecer os princípios e colher o que a palavra fala. Mas para isso eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer o que está escrito. E não é maldade de Deus ou porque Deus ele coloca regras. É porque tem princípios e princípios são feitos para serem obedecidos. Amém? Em Mateus 17, 20, queria que a gente abrisse lá. Fala sobre o exemplo do grão de mostarda. Da semente de mostarda. Mateus 17. No versículo 20, ele vai falar. O título é A Vida do Reino de Deus. Indagado pelos fariseus. Mateus, desculpa. Mateus 17, 20. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm, porque os discípulos indagaram a Deus perguntando por que eles não expulsaram os demônios. Daí Jesus disse: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois é verdade, verdade lhe digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte. Jesus trouxe um exemplo aqui e quero que vocês entendam. Jesus falou que o grão de mostarda é o menor das sementes, né? Já vi no carro do pastor uma vez e eu nunca tinha visto, é extraordinário o tamanho daquela semente. E aquela semente é muito pequena. E ele traz o exemplo de um monte. Ele diz: pois em verdade vos digo, se tiver fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa aqui, daqui acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Sabe, ele disse que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não disse que se a gente tiver fé do tamanho de um monte, a gente vai conseguir transportar um monte. Ele disse que se a gente tiver uma fé pequena, essa fé pequena a gente vai conseguir mudar as coisas. Sabe, temos que ter fé na fé que temos. Sabe, eu tenho que acreditar que a minha fé ela vai causar alguma coisa. Se eu tenho uma fé, segundo a palavra, que eu entendo as coisas e não estou crendo que ela vai fazer alguma coisa, ela não vai fazer. Mas eu sei que com essa fé eu vou conseguir causar efeitos, coisas acontecerão. Sabe, coisas precisam acontecer nas nossas vidas todos os dias. Eu preciso que coisas aconteçam na minha vida. Então eu preciso ter fé, na fé que eu tenho, para as coisas começarem a mudar. Sabe, existem circunstâncias, o diabo se levanta todos os dias e a casa que não está sobre a rocha, ela desmorona. Mas nós que estamos sobre a rocha, a gente fica firme, sabe? Mas firme porque a gente conhece a palavra, a gente conhece o que a palavra diz sobre a gente. E as coisas são diferentes. As coisas têm que ser diferentes na nossa vida quando as circunstâncias vêm. Sabe, as circunstâncias estão vindo hoje sobre todo mundo. Financeiramente, naturalmente não está bom para ninguém. Mas a gente tem que prosperar. Essa igreja é próspera. Somos prósperos não porque um presidente assumiu o mandato esse ano. Não porque aconteceu alguma coisa. Não, porque a palavra 2000 anos me fez alguma coisa. Mudou a minha vida. E por causa disso eu vou ser próspero. Por causa disso eu vou mudar meu bairro. Eu vou mudar onde eu moro. As pessoas que estão à minha volta. Não porque eu nasci com alguma coisa. Não. Amém? E lá em Lucas fala sobre homens de pequena fé. E a Bíblia vai falar sobre várias coisas de pequena fé. Sobre Pedro que andou sobre o mar. Sabe, Jesus não falou que ele teve uma fé grande. Ele falou que ele teve uma fé pequena. Sabe, Jesus antes de partir ele disse que a gente faria coisas maiores que ele fez. Sabe, essas coisas maiores incluem coisas financeiras. Isso inclui alcançar as pessoas com a nossa vida financeira. Sabe, pessoas precisam ser alcançadas com isso. Pessoas precisam ser impactadas com a minha parte financeira. Mas hoje eu não consigo desenvolver isso na totalidade daquilo que Deus alcançou para mim, sabe? E lá em Mateus 6,33, ele fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabe, estamos buscando, estamos dentro disso, mas precisamos colocar naquele lugar das coisas acontecerem. Se eu coloquei Jesus, Deus, como em primeiro lugar em minha vida, se eu estou colocando minha vida em primeiro lugar na parte financeira, dando os dízimos e as ofertas, se eu estou sendo fiel, as coisas, todas as coisas vos serão acrescentadas.
E todas as coisas são todas as coisas. Quando entendemos que Deus vai me suprir em todas as coisas, que Deus se importa com todos os meus, com a minha vontade da minha pessoa, Ele se importa com a singularidade. Ele não se importa só com o povo em si, na quantidade, mas Ele se importa com cada um. E essa importância dele, quando entendemos que Ele se importa, as coisas acontecem. Como entendemos qual a vontade dele para a nossa vida. Qual a vontade dele para a minha parte financeira? Sabendo que a vontade dele não é que eu pereça, que eu tenha dificuldades, que eu tenha pressões. Eu vou saber, vou me levantar contra as circunstâncias e eu vou bater de frente. Vou dizer não, não. A palavra diz isso daqui. Sabe? Quando a pressão vem, a gente tem que se levantar. Igual a enfermidade. Se a enfermidade me assola, eu vou dizer Isaías 53:10. Eu vou falar para ele o versículo. Eu vou dizer contra a circunstância aquele problema. E o que estamos falando hoje para a nossa parte financeira? Para as nossas dificuldades. Sobre uma conta que vem do nada, aparece, que às vezes a gente não está programado, a gente não se organiza, e aparece. Elas aparecem. E foge do nosso orçamento, sabe? Deus quer suprir essas coisas. Deus quer suprir Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do que vai vir, do que já aconteceu. Ele sabe do seu coração. Sabe, Ele quer suprir todas essas coisas. Temos que entender que existe um lugar de provisão, que essas coisas não vão nos assolar, que essas coisas não vão roubar a nossa felicidade, que essas coisas não vão nos deixar desanimados. Sabe? Eu quero mudar esse pensamento dentro de mim e entender que todas as vezes que eu estou semeando, eu estou fazendo como o meu amigo lá no Mato Grosso. Ele está plantando, ele está com o trator dele lá plantando a semente e ele está alegre, ele está feliz, que tudo aquilo que ele está plantando, ele vai colher com fartura e abundância. Sabe? Esse pensamento do mundo que fica entrando pela televisão, pelas redes sociais, eles afetam. Se a gente não cuidar, a gente olhar para o natural, olhar para o jornal, as coisas, acabamos sendo afetados demais por essas coisas. Mas se a gente olhar para a palavra, a gente vê que Deus nos supre em todas as coisas, que somos mais que vencedores. A gente troca a mensagem. Se a gente está aqui olhando para o jornal, a gente está com dificuldade, e o diabo vem e chega com um boleto lá do inferno lá para nos assolar. Sabe, aquilo vai nos deixar triste. Mas se a gente sabe que a palavra fala, se nossos olhos estão fitos em Jesus, se a gente sabe o que a palavra diz, aquilo não vai nos incomodar. Porque a gente vai saber que quem é a nossa fonte. Sabe, quem vai nos manter, quem vai nos suprir, não é o nosso salário, não é o nosso patrão, não é nosso... Sabe, é Deus, Deus é a nossa fonte. Quando entendemos quem é a nossa fonte, as coisas mudam. Sabe, se eu fosse olhar naturalmente para o que eu tenho hoje de salário, eu estaria em casa. Sabe, mas eu sei que é a minha fonte. Eu estou olhando para isso. Sabe, eu estou olhando para isso, eu estou com o olho fito nisso. A pressão vem, a tristeza vem. Mas se eu for e correr para o jornal, se eu olhar lá que o combustível subiu de novo, mais de 20 e poucos centavos, eu fico triste. Mas se eu sei o que a palavra fala, que Deus, que é rico, que é dono do ouro e da prata, é minha fonte, eu não tenho que me preocupar. Sabe? Quando existem coisas levantadas na igreja, essa é a oportunidade de a gente investir na construção, sabe? É uma oportunidade muito grande. É como essa fazenda do meu amigo. 1.500 hectares, sabe? Que está lá pronta. Se ninguém chegar lá e plantar soja, ela não vai ela não vai abundar em o que ela tem para abundar. Ela não vai ficar linda, verdejante. Mas porque alguém se atentou, alguém falou, não, eu vou plantar nessa terra, essa terra é minha, eu vou plantar e eu vou colher com abundância. Ele vai colher. Ele vai ter uma vida próspera, porque ele plantou. Sabe, muito mais ele que entende isso, porque ele é um homem natural, ele não entende dessas coisas, mas um dia ele vai entender, eu creio nisso, que a palavra vai chegar para ele, ele vai entender essas coisas. Mas sabe, a gente que é filho de Deus, a gente está em a palavra falando isso para a gente. Isso aqui é real como a gente é real, como somos salvos. A prosperidade bíblica é a mesma coisa de salvação. É a mesma verdade. Não tem um peso maior. Eu não sou mais salvo do que eu sou mais próspero. Tudo são verdades na Bíblia. E temos que viver isso. Se eu sei que eu sou salvo, igual eu sei meu nome é Felipe. Se alguém chegar e falar, seu nome é José. Não, meu nome não é José, meu nome é Felipe. Da mesma forma, se alguém falar para mim, cara, você é um pecador. Eu vou dizer, não, eu sou salvo. Eu já nasci de novo. Da mesma forma, somos prósperos. Não somos prósperos por aquilo que manifestamos. Porque Jesus já se fez, mas precisamos trazer para essa área do natural. Precisamos manifestar isso. Como manifestamos que mudamos, que
mudamos de natureza, que tornamos novos homens, precisamos nos tornar prósperos. Sabe, cada dia mais isso precisa se desenvolver. Se hoje eu não estou numa patamar, Deus sabe disso. Deus entende meu desenvolver. Mas Ele espera que eu me desenvolva mais, cada dia mais. Que eu suba de nível. Deus não cobra de você uma prosperidade que você não entende. Deus não te cobra isso. Mas Ele espera que você busque a palavra que você entenda. Que traga luz para você. Sabe? Eu quero que cada dia mais viver essa verdade. Pessoas precisam disso. Não é só para mim, não. Porque se for ver naturalmente, eu sou suprido. As coisas chegam, não falta nada. Deus tem me suprido, porque eu tenho obedecido as coisas. Mas eu preciso que a abundância seja manifesta na minha vida. E para isso acontecer, eu preciso seguir o que a palavra diz. Eu preciso plantar. Eu preciso semear com fartura. E aí, a partir desse momento, eu colherei com fartura. E a abundância se manifestará na minha vida. Sabe, precisamos nos colocar nesse lugar. As igrejas, Paulo fala muito sobre as igrejas. Existiam igrejas que não faziam certo e igrejas que faziam certo. Sabe, precisamos nos levantar, fazer o que segundo a palavra está falando. Não segundo o que a gente acha, segundo o que eu estou falando, mas segundo o que a palavra está dizendo. Que a partir daí, as coisas vão acontecer. O plano de Deus é maior para mim do que eu imagino. Mas se eu não fazer o meu papel hoje, eu não vou chegar no que amanhã Deus tem para mim. Infelizmente eu não vou conseguir chegar. Deus te coloca sonhos no meu coração que o meu salário e o dinheiro que entra no meu bolso não vai poder pagar. Mas Ele coloca esses sonhos. Que são os sonhos dEle. E Deus tem feito isso com você também. E você não vai pagar com o seu salário. Porque o seu salário não vai poder pagar tudo. A tua fonte é Deus. A gente tem que olhar para Deus. A partir daí, quando entendemos que Deus é a nossa fonte, as coisas mudam. Sabe, lá, falando sobre fonte, por que perdemos todo o nosso tempo, talento e dinheiro buscando outras fontes? Por que eu busco? Porque eu não só fico com o meu olho fito, sabendo que Deus é minha fonte, faço a minha parte e as coisas acontecem. Eu pego e fico perdendo meu tempo, deixo de poder plantar na vida de alguém o meu tempo com alguma coisa e me desgasto a minha vida natural com coisas que não vão trazer resultado. O dinheiro natural, o salário natural, ele serve, ele funciona. A gente paga conta com isso. Mas sabe, quando entendemos que o nosso lugar de prosperidade é outro, as coisas acontecem diferente. Amém? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9, quero que a gente abra lá. Segunda Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E esse rico não é só espiritualmente. Se fosse só espiritualmente já seria muito bom, mas isso é na parte física mesmo. Para a gente se tornar físico. Ele se fez pobre fisicamente, naturalmente, para que a gente fosse tornado rico. Amém? A gente se tornasse rico. Jesus já pagou o preço pela falta de dinheiro, pela necessidade, já está pago. Como está pago pela uma doença, um câncer, qualquer mazela, desgraça, ele já pagou. Como ele pagou para qualquer pobreza ou qualquer desgraça que possa acontecer, ele já está pago. Essa conta já está paga. E o que eu preciso fazer para isso se manifestar? É o que eu me pergunto. Eu me perguntei ontem, quando eu tive a instrução de ministrar sobre isso, o que eu preciso para isso se manifestar? Se eu não estou satisfeito com o que eu tenho hoje, amém? Aonde eu cheguei, se eu não estou satisfeito, grato eu estou. Tenho muita gratidão por o que eu tenho, o que eu possuo, sou muito grato a Deus. Mas sabe, Deus quer que tenhamos essa insatisfação com as coisas. Essa insatisfação boa, não a insatisfação ruim. Uma insatisfação boa, de ver as coisas e saber que precisamos ter mais, que precisamos alcançar mais, que precisamos ter uma casa melhor, um lugar melhor, uma igreja melhor. As pessoas chegarem e se sentir bem, se sentirem em paz, se sentirem no lugar agradável. Não é só para
para dizer, minha igreja é bonita. Não, não. É para as pessoas se sentirem bem. Você acha que a pessoa quando chega numa igreja com uma sede, ele não se sente bem? Daquela forma, tudo bonita, organizada. A gente também. A gente merece isso. A gente entendendo isso, que isso não é só para bonito, isso tem um valor espiritual, que as pessoas vão ser impactadas com o que a gente tem colocado. Como o pastor César falou sobre o lugar dos Budas lá, o templo budista. Os caras colocam ouro, os cara fazem do melhor. E a gente, o que a gente está pensando para Deus? O que a gente tem plantado na nosso espaço? O que a gente tem feito? O que eu estou fazendo, o meu tempo está sendo dado com qualidade para Deus? Eu estou fazendo isso com o melhor? Eu estou sendo abundante nisso que eu estou fazendo? E a partir disso, a gente entendendo, não vai ser só por soberba. Se esse sentimento se levantar, a gente vai se privar dele. A gente vai se proteger, porque a gente vai saber o porquê a gente faz as coisas. Porque a gente vai usar a melhor tinta, a gente vai fazer o melhor chão, a gente vai fazer o melhor teto. Não é para soberba, é para saber, porque é para o nosso Deus, é para as pessoas. E a gente se defende dessas mentiras. Quando conhecemos a verdade e o que ela diz, essas mentiras nem têm efeito algum. Como eu não entendia como funcionava dízimo e oferta. Eu tinha dúvidas, eu não entendi antes de nascer de novo. Ficava pensando, como eu vou fazer isso? Como as pessoas fazem isso? Eu ficava me questionando. Elas dão para homens, tal, como funciona isso? Mas a partir do momento que eu conheci a verdade, que a verdade trouxe luz para mim, isso não me incomoda mais, eu não tenho mais dúvida sobre isso. Eu sei que o meu dinheiro vai para Deus. Eu sei que tudo que eu separo e dou, ele tem bom proveito. Então, quando entendemos a verdade, existe um proveito para isso. Amém? Tem um trecho nesse livro que eu quero indicar a vocês, O Milagre da Semente da Fé, de Oral Roberts, um livro precioso. E tem uma parte que ele fala sobre o conhecimento, que mais de 2.000 anos atrás, antes mesmo dos barcos existirem, já existia madeira. Já existia todo o material necessário para construir um barco. Nessa época também já existia a pedra certa para fazer uma fogueira. Mas faltava um elemento, o conhecimento. Só faltava isso. O homem já tinha poder para construir um barco, ou para fazer uma fogueira. Mas quando ele teve o conhecimento, ele entendeu, ele pôde fazer aquilo. E hoje é natural a gente atravessar um mar, a gente pegar um avião. E os materiais já estavam na Terra. Não chegou nenhum material de outro planeta para fazer isso. Sabe? Fazer naves espaciais. A energia elétrica já estava no planeta. A energia solar está aí. Mas a gente não sabe usar ela ainda, de fato. Mas a partir do momento que vem o conhecimento, a gente sabe usar o conhecimento, as coisas acontecem. Se eu sei o que a palavra diz sobre plantação, sobre semeadura, eu entendo sobre isso e aplico, as coisas acontecem. Se eu não uso o conhecimento, eu fico com uma pessoa que tem a madeira necessária, precisa atravessar o rio, mas eu não posso atravessar porque eu não tenho conhecimento. Mas na verdade temos o conhecimento sobre a parte financeira, sobre o que a Bíblia diz. E entendendo isso, podemos desfrutar, sabe? Imagina você tendo a madeira, você tendo tudo e você não poder construir um barco. Você tem a necessidade. Ou você precisar fazer uma fogueira para se esquentar à noite e não poder fazer porque você não tem o conhecimento ainda. Assim eram as pessoas antigamente. E hoje temos essa habilidade, esse conhecimento, que é natural. Fazer uma ligação. Há 200 anos atrás, ninguém imaginava fazer uma videoconferência com uma pessoa do outro lado do mundo. Hoje, fazemos com a maior naturalidade. E às vezes nem ligamos mais para isso, porque se tornou... Mas então, por causa do conhecimento que aplicamos, conhecemos, Deus nos dá o conhecimento. Sabe, Deus cada dia mais, Ele quer se desenvolver, Ele quer trazer criatividade, Ele quer trazer algo diferente para nossas vidas. Por quê? Porque somos filhos, Ele tem coisas a ser criadas nessa terra ainda. Sabe, o que é criado ainda não é nada perto do que precisa ser criado. Tem tantas necessidades. Sabe, a energia ainda é muito escassa. Tem tanta energia aí sobrando e às vezes a gente não está sabendo aproveitar. A água. Então esse conhecimento precisa aparecer. Deus precisa se manifestar. Sabe, todas as vezes que esses conhecimentos apareceram, eu sei que foi Deus. Deus quis se manifestar. Mas Ele quer se manifestar todos os dias na nossa vida. Não só para o João ou para alguma pessoa lá na Europa, mas aqui no Nordeste, em Campina Grande. Lá na minha casa. Todos os dias Ele quer se manifestar. A mão dele está sobre mim dizendo, vai meu filho. Ela está 100%. Deus não tem mau humor.
Deus não olha para mim e vai falar, não, hoje só está 90%, 80% do que tem para você. Não, não, Deus está 100%. Ele está levantado, dizendo vai. Ele está esperando uma ação. Ele está esperando você pegar a sua semente e lançar. E você ficar confiante diante daquele espaço. E esperar, eu vou colher uma grande colheita aqui. Não precisamos nos envergonhar. Sabe, eu estava lembrando hoje cedo de uma direção que eu tive. A gente teve uma direção ano passado de fazer uma oferta. Sabe, essa oferta eu sei que foi que abriu muitas coisas no nosso casamento. Deus precisava disso. Não porque Ele não queria abençoar nosso casamento na festa, nas coisas, mas eu precisava que milagres acontecessem. Mas eu precisei agir. Deus me colocou direções. Eu precisei estar sensível. Sabe, quando Deus colocou uma coisa no meu coração, a Tainá falou uma coisa e eu fiquei pensando, a gente precisa ser mais abundante. Dar só um desse tamanho não serve não, tem que ser uma coisa grande. Tem que ser uma coisa boa para as pessoas. Eu pensei dessa forma. E sabe, Deus colocou num lugar onde a gente pudesse achar, a gente comprou, deu certo. Mas sabe, quando a gente entende o que o Senhor tem, às vezes se torna natural a nossa vida cristã. Se torna natural, a gente faz as coisas, nem percebe e a gente acaba esquecendo Deus. Mas Deus se manifesta. Sabe, eu vou dar um testemunho rápido. No meu casamento, a gente queria muito filmar. Fazer a filmagem do casamento, tudo. O pastor também tinha essa vontade, falava para a gente fazer. Mas é um valor muito caro hoje em dia. Naturalmente é muito caro. E a gente ficou inquieto, o pastor foi falando, e uma pessoa nos abençoou. Ele não é crente, ele não é nada, mas o cara fez um preço que a gente podia pagar da forma que a gente podia, e foi do jeito mais maravilhoso, sabe? Eu não sei explicar como foi que ele fez isso. Ele fez um preço 1/3 do que era. E me deu um serviço que era 3, 4 vezes que eu imaginava a qualidade. Sabe, foi Deus me abençoando. Aquela pessoa foi abençoada. Eu sei que esse cara vai prosperar muito, mesmo não entendendo essas verdades. Ele plantou na vida de um justo. Sabe, quando a gente segue as direções de Deus, a primeiro momento pode ser pesado. No primeiro momento eu fiquei pensando, nossa, mas esse dinheiro eu precisava para fazer tal coisa. Às vezes a gente teve falta com uma quantidade mais ou menos parecida com aquela. Mas se a gente se esquece e olha naturalmente para a semente, a gente fica triste. A gente não dá, a gente se desanima. Mas sabe, quando a gente entende que aquilo, Deus é fiel, e tudo que o homem plantar ele vai colher, a gente colhe. A gente colhe. Temos que nos colocar com confiança. Como a gente se coloca com confiança em frente a uma doença, a gente tem que se colocar em frente às nossas sementes, olhar para ela, olhar para o nosso dízimo e crer que ela se multiplicará. Deus irá nos abundar de toda forma. Se Ele precisar fazer um milagre, Ele vai fazer. Isso para Deus é simples. Ele criou os céus e a terra. Para ir finalizando, eu quero trazer esse entendimento que Deus é a nossa fonte. Sabe, eu preciso entender que todas as vezes que eu tiver uma necessidade, eu preciso ver que não é o meu salário que vai me manter. Não é o meu salário que vai deixar tudo ok. Vai ser Deus. Quando eu olhar para Deus, eu olhar que o meu suprimento não é o meu salário, é Deus, Ele vai poder se manifestar. Quando eu sei que não é um remédio que vai me curar, que é Deus que vai me curar, porque Jesus já pagou o preço, eu vou ser curado. Mas se eu olhar para o remédio e pensar naturalmente, esse remédio para dor de cabeça vai resolver, está feito. Beleza. Se eu tiver uma doença maior, não, é Jesus. A gente pode tomar remédio, mas a gente precisa crer que é Jesus que nos cura, que é a palavra que vai nos salvar. E da mesma forma a gente precisa olhar para a nossa semente, a gente precisa olhar como o pastor Bud ministrou aquele dia, aqui na igreja eu olhei uma ministração, ele falando sobre semente. O semeador ele não tem vergonha, ele não se coloca diante da semeadura dele com medo. Ele não fica com dúvidas. A gente tem que olhar dessa forma, a gente tem que ter esse entendimento. Se eu pego minha semente, eu levo no gasofilácio, se eu dou para alguém, se eu faço alguma coisa, eu tenho que ter confiança. Eu vou colher multiplicadamente. Porque a palavra diz, não é porque eu ou o pastor diz. Sabe? Precisamos entender isso. Essa felicidade que a Bíblia fala que temos que ter quando a gente dá uma oferta, não é porque a Bíblia diz para a gente sermos salvos. É porque se a gente entende que a gente vai multiplicar, então isso é fácil. É fácil achar graça em dar oferta, se eu sei que eu vou colher multiplicadamente. Mas se eu não entendo o significado, eu vou ficar triste. Eu vou pegar o que eu tenho para dar, meu dízimo e minha oferta, vou ali. Vou chegar a me empurrar ali. Mas se eu entendo o motivo, se eu entendo o que a palavra diz, eu vou com confiança.
Eu não vou ficar com medo, eu vou ficar como um fazendeiro. Ele vai olhar para a semente dele e vai ficar alegre. Não vou ficar triste. Entendeu? Deus é a nossa fonte. Deus é a nossa fonte. Entendendo isso, podemos viver uma vida mais livre. Uma vida calma. Eu não tenho medo de pegar chikungunya, dengue, alguma coisa, que o pessoal vem ficar falando que o pessoal está pegando H1N1. Eu não tenho medo. Eu não tenho que ter esse mesmo medo, essa confiança pela pobreza, pela economia fraca, pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Eu tenho que ficar confiante da mesma forma. Isso não vai me atingir. É isso que eu tenho que colocar para dentro. A mesma verdade que me consegue me proteger das doenças que estão no mundo, essa mesma verdade vai me proteger da pobreza. E a partir disso eu consigo viver uma vida que Deus espera para mim, que Ele vai se alegrar que eu tenha. Eu quero que Deus se alegre, Deus olhe para mim e diga: servo bom e fiel, entra no conforto do seu rei, sabe? Eu quero que Ele diga isso para mim. Eu acho que hoje, se Deus chegasse, Ele não ia falar isso para mim, totalmente. Eu acho. Ele espera mais de mim, sabe? Ele espera mais de mim. E eu quero ser esse servo bom, que vai multiplicar. Eu não quero enterrar o dinheiro e dizer: multiplicou ali e pronto. Não, eu quero ofertar, eu quero alcançar as pessoas, eu quero fazer o que eu tenho para fazer. Sabe, às vezes nem é tão grande o que eu faço, mas é o todo, a igreja toda, cada um fazendo a sua parte. Deus consegue se manifestar na totalidade. Amém? Então, eu quero agradecer a sua oportunidade, obrigado, pastor. E quero dizer, Deus é a nossa fonte. Amém? E quero abrir sei que não tem nenhum visitante nessa manhã. Tem alguém que queira nascer de novo, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sabe? Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a minha vida todos os dias, muito mais que ainda não nasceu de novo, sabe? Ele mudou a minha vida. A minha vida não foi mais a mesma. E Ele quer fazer isso com quem ainda não conhece a palavra. Amém? Todos salvos? Amém. Batismo no Espírito Santo. Ser revestido de poder. O Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo precisa estar dentro de nós, nos capacitando. Tem momentos que pela nossa força é impossível. Pelo nosso homem natural, não tem jeito. Sabe, naturalmente tem coisas que por mim eu já tinha desistido, mas Deus tem me sustentado. O Espírito Santo tem me revestido de poder e tem me levantado. Amém? Todos cheios? Alguém precisa de oração para cura? Que crê que impõe as mãos nos enfermos, eles serão curados. Amém, todos curados. Então eu quero trazer isso mesmo, esse pensamento, eu trouxe para mim, para minha família, e quero que a gente reflita nisso, que a gente traga essas verdades, sabe? Deus é a nossa fonte, Ele quer nos suprir todas as áreas, em todos os locais. Ele quer nos abundar. Como Ele abunda um fazendeiro que não tem medo, nem vergonha de dizer que ele semeou os 1.500 hectares, muito mais a gente, que planta num bom lugar, a gente vai colher. Amém? Muito obrigado.